No livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, esse é o nosso texto base, a gente está fazendo uma série aí, o que Deus espera. E nós já falamos de vários assuntos, de algo que Deus espera algo de você. Da mesma forma que você espera algo de Deus, Deus espera algo de você. Poxa, mas Deus? Sim, querido. Porque Deus está fazendo investimento e a resposta que nós damos a Deus demonstra que nós somos alcançados. Porque andar com Deus não é vir para a igreja ouvir palavras. Andar com Deus é ouvir palavras e praticar. Porque a fé vem por ouvir. Então quem ouve, pratica. Porque se eu não pratico, eu só escutei. Eu não ouvi. Alguém falou comigo, mas eu não dei a atenção devida, porque a transformação está enquanto a verdade está norteando o meu interior. Não é só porque eu sou da igreja agora que eu sou transformado. Tem aí, alcoólicos anônimos, que eles têm umas técnicas lá que o cara para de beber. Tem o tóxico humano também, que eles param de usar drogas. Agora, é só mudar de hábitos, é mudar de mentalidade. Porque tem quem muda só de hábitos, pode ter outros hábitos errados também. Porque o vício é uma questão de mentalidade. Então, se eu não trocar de mentalidade, eu posso não trocar de vida. Eu só estou fazendo um paliativo. Então, a proposta de Deus não é mexer com as tuas emoções, mas trazer transformação para aquilo que você pensa. E o que você pensa será transformado se a verdade ocupar a tua mente. Porque enquanto o diabo estiver levando vantagem, enchendo tua cabeça de mentira, e você aceitando isso, você vai viver como o diabo gostaria que você vivesse. Porque a influência dele está sendo mais forte do que a influência de Deus. Porque a gente vem à reunião aqui para o Espírito Santo tentar influenciar a gente de alguma maneira. Porque se não consegue influenciar por pessoas, dificilmente aí vai conseguir influenciar individualmente você, como espírito. Se você não consegue dar ouvido à voz de um ser igual a você, como é que vai dar ouvido a um ser que você não está vendo? Que muitas vezes a gente acha que, essa é uma mentalidade minha. Não, às vezes é Deus ministrando sobre a tua vida. Mas como você não tem esse relacionamento íntimo com Ele, às vezes não consegue reconhecer a voz dele. E às vezes nas coisas simples que Ele está te dando uma direção para evitar e talvez até uma perda futura, que Deus é bom, fala amém. Amém. E a misericórdia dele dura para sempre, mas às vezes nós não estamos preparados para seguir a voz de Deus. Porque tem muitas vozes nesse mundo. E é muito preocupante que a igreja, às vezes, ela fica perdida. Aí tem um livro ali, só te dou um conselho, compra aquele livro para você, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro aí é fantástico, tá bom? É um dos livros que mais, lá na escola tem uma matéria só falando sobre isso. 3 meses só batendo nisso, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Toda terça, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, como ser dirigido. Muito forte. Então, essa questão de relacionamento com Deus é um acréscimo a cada dia. Mas pronto, eu já estou pronto. Entrei na igreja, me batizei e estou pronto. Funciona assim não, querido. É dia a dia. Cada dia tem uma novidade, tem algo novo de Deus. E a tendência natural é só crescimento. Mas espera aí, qual é a minha parte nisso? Que tem a tua parte. Não, Deus é soberano, porque a mentalidade às vezes é essa. Deus é soberano, mas Ele escolheu e decidiu que Ele daria liberdade à nossa vida de tomar nossas decisões. Então eu quero ser um crente de qualquer maneira. Você vai ser. E Ele vai te obrigar? Não. Agora, no Noves Fora, é necessário saber e fazer uma avaliação se verdadeiramente você tem crescido com aquilo que Deus tem falado contigo. Porque a palavra nunca é para te ofender, é para te ensinar, te confrontar, te animar, para corrigir. Amém? 1 Crônicas, capítulo de número 4.
verso 9. O André, essa mensagem está aí, tá? É a mesma da semana passada. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo, e tua mão me preserve do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, a série que a gente está fazendo aí é o que Deus espera. E nós começamos a falar semana passada, Deus espera uma palavra de fé, uma palavra firme. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, abraçar a visão que as outras pessoas têm sobre mim. Porque essa palavra Jabes é aflição. O que é a palavra Jabes? A mãe dele colocou o nome dele de aflição. Porque um judeu, ele tem a mania de... Ele tem essa... o nome dos filhos reflete aquilo que ele está vivendo. E acaba sendo um ato profético, que palavra de crente, querido, vira ato profético. E ela profetizou que o nome dele seria aflição, que que nortearia a vida dele seria aflição. Só que quando ele cresceu, ele tomou uma decisão de profetizar que não seria aflição. Que ele profetizou que Deus abençoaria ele, e Deus fez exatamente como ele pediu. Porque eu tenho duas escolhas, ou eu me conformo ou eu me levanto. Essa palavra conformar no original é entrar na mesma forma. Porque muitas vezes você olha, a forma de uma pessoa é a mesma que a tataravó dela viveu, ela está vivendo também. Porque se conformou, entrou na mesma forma. Era o que uma outra versão da Bíblia que diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Eu vou fazer uma pesquisa profunda, ver se eu consigo achar o nome dos irmãos de Jabes, que provavelmente era nome de sofrimento também, porque a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre, porque ele não se conformou com o decreto que havia sobre ele. Ele teve uma outra declaração. Querido, quero falar isso para você. Você pode ter uma outra declaração que pode mudar a tua vida para sempre. Amém ou não amém? A questão é se você está concordando com o que liberaram sobre você ou se você vai tomar uma atitude de se levantar contra isso. Porque às vezes a gente olha as coisas, é igualzinho a nossa família, os nossos antepassados, porque houve uma palavra liberada. Muito obrigado, Breira Mayra. Aleluia. Amém? Então, tem uma palavra sempre, querido, tem que ter uma palavra nos nossos lábios de transformação. Porque crente avalia o que fala. Fala comigo, crente avalia o que fala. Porque tem muita coisa que nós temos falado que está trazendo prejuízo para a nossa vida. Tem muita declaração, ainda mais na hora da raiva, na hora... Eu até comentava aqui que quando Benjamim nasceu, Raquel estava no sofrimento e Raquel estava morrendo quando Benjamim nasceu. E ela falou que o nome dele seria Benoni, filho do sofrimento, filho de dores. Só que Jacó, que já tinha mudado, não era mais Jacó, era Israel, que tinha tido um encontro com Deus, porque quando eu tenho um encontro com Deus, as coisas aqui dentro têm que ser transformadas. Porque se Jacó é a mesma pessoa, ele amava tanto Raquel que ele ia pegar o nome do filho dele e ia colocar de Benoni, porque Raquel estava morrendo, e Raquel morrendo falou que o nome dele era Benoni. Jacó disse: o nome dele não vai ser Benoni não, o nome dele vai ser Benjamim, que é filho da mão direita, filho da honra. A profecia foi outra sobre ele. Jacó, ele acreditava tanto nisso que antes dele morrer, ele abençoou cada filho. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 48. Ele abençoou cada filho. E a declaração que ele fez sobre os filhos dele aconteceu exatamente como ele fez. Porque ele acreditava. Porque isso precisa ser crença. Marcos capítulo 11, versículo de número 23, 24, diz: assim como você disser, será feito. Marcos 11, 23, ou 24. Assim como disser,
será feito. A partir do 22 fala isso, mas no verso 23, no verso 23 está escrito lá: assim como disser, será feito. Como você disser. Se não duvidar no seu coração. Porque a fé, ela começa dentro de você e aparece nos seus lábios. Só que a mesma fé para produzir vitória como a fé que produz fracasso. Porque o ruim é isso, que a mesma palavra que os anjos do céu pegam é a mesma palavra que os demônios pegam. Por isso que murmuração atrai demônio. Porque murmuração não exalta a Deus. Murmuração é reclamação. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não murmura não, porque murmuração atrai demônio. Porque murmuração os anjos não pegam. Os anjos pegam adoração. Porque a palavra não é desse mundo. Tanto que você não consegue pegar a palavra. A palavra é espírito. Mas ela tem resultado aqui na terra. Então é importante, querido. Deus espera que o crente tenha uma palavra de fé nos lábios. Você vai, a partir de agora, começar a avaliar uma coisa. Toda vez que você fala alguma coisa em crise, só piora o que você está vivendo. Fala para quem está perto de você, ó. Cuidado o que você fala na crise. Porque só piora. Por causa de palavras, Israel ficou 40 anos no deserto. Por causa de palavras. 40 anos rodando no deserto. Porque Deus falou para ele lá no livro de Números, capítulo 14: como vocês disseram, assim eu farei. Assim como vocês disseram, eu farei. E eles ficaram 40 anos no deserto por causa de palavras. 40 anos. Rodando no deserto. Porque falaram o que não deveria ser dito. E muitas vezes a gente, como crente, não faz isso. Não avalia. Vai falando o que quer, o que acha, o que pensa, o que dá na cabeça. Aí o diabo vai, ó, Tiago capítulo de número 3, verso 6, depois você lê em casa lá, está escrito lá: o inferno atiça a língua, porque está escrito que quem governa a língua, governa todas as coisas. Quem governa a língua, porque ele faz até uma comparação, que o leme, um pequeno leme controla o navio para lá e para cá, mas ele também diz que uma pequena fagulha taca fogo numa floresta. Ele disse: assim é a língua. Assim é a língua, que é um membro incontrolável, mas quem governa a língua, governa todas as coisas. Fala comigo, quem governa a língua, governa todas as coisas. Mas o que crente tem que falar? Declaração de crença, querido. Palavra de fé, que é o que vai trazer transformação. Porque eu estava estudando hoje a mensagem e eu vi Deus me mostrando algumas coisas. E uma delas é que eu nunca vi na Bíblia ninguém mudar nada com murmuração. Nem na Bíblia, nem na vida. Toda pessoa que reclama demais, ela vive passando lutas. Vou te dar um conselho? Sai de perto de gente que reclama demais. Senão tu pode se contaminar também. É sério. Porque você quer ver uma coisa? Depois você olha lá no livro de Josué, capítulo 6, quando o anjo veio e falou para Josué: eles vão tocar a trombeta. Eles vão tocar a trombeta, vai fazer assim, assim, assim. Deus deu a direção que queriam fazer para derrubar aquela muralha. Só que Josué acrescentou, porque Josué estava lá quando eles murmuraram. E porque murmuraram, os 10 que estavam junto murmurando já morreram logo. Aí Josué falou o quê? Deus falou para ele: vocês vão fazer assim, vai tocar a trombeta, etc. Aí Josué falou assim: ninguém vai falar nada, até quando eu mandar. E eles ficaram 7 dias dando a volta na muralha. Pensa aí, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Ninguém podia falar nada, porque Josué era sanguinário, tá? Josué, ó. Então a ordem de Josué era, ó, jejum de palavras. E a muralha caiu. Sabe por que a muralha caiu? Porque eles nos atrapalharam com as palavras. Porque eles tinham perdido a guerra por causa de palavras. Porque falaram que não devia. Aí eles ficaram 7 dias dando volta na muralha, calado. Ovelha, quer ver teus obstáculos cair? Dá a volta calado.
Pastor, mas eu não consigo, eu não aguento. Bota um freio na tua boca, meu irmão. Faz igual Davi, Senhor, coloca um freio de cavalo na minha boca, para você falar o que está aqui. Agora, por que as pessoas também falam qualquer coisa? Porque colocam qualquer coisa no coração. Porque a fé vem pelo, e a incredulidade e a dúvida? Também. Tem gente que conversa demais. Conversa demais e conversa a respeito do que não deveria conversar. Então, vou te dar um conselho: toda vez que você vê que você está conversando que não vai produzir fé no teu coração, pare de conversar. Não vai produzir fé. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, que não saia da vossa boca nada que não seja para edificar a você e os que te ouvem. Porque a boca fala o que o coração está cheio, e o coração se enche do que a boca fala. Então eu estou com o coração cheio de incredulidade, porque minha boca está cheia de incredulidade. Eu estou perdendo a essência daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque a visão que as pessoas têm ao meu respeito não pode determinar quem eu sou. Então a visão que as pessoas têm. Jabes mudou o que ele estava vivendo, ou estava determinado para ele viver, porque ele não aceitou a visão que a mãe dele teve a respeito dele. E era mãe, hein? Mas foi minha mãe. A visão. E era mãe. Então ele não aceitou. Então o que as pessoas pensam de mim não pode determinar quem eu sou. Eu era tão bonzinho que a minha sogra levou 8 anos para acreditar que eu era crente. Mas isso mudou quem eu era? Não, continuei sendo crente. Fulano não acredita em mim. Você acredita em você, querido. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Pessoas igual a mim assim, querido. Quando eu cheguei em casa, que eu falei, me converti, eu só escutei as vozezinhas. Vamos ver até quando. Porque já era a 10ª vez que eu tinha aceitado Jesus. Só que estão esperando até hoje. Porque a visão que as pessoas tinham ao meu redor não determinou quem eu era, querido. Pelo contrário, eu aproveitei, foi a oportunidade que ninguém acreditava em mim e cresci. Quando eles viram, eu estava lá longe. Aí tiveram que acreditar, porque contra fatos não há argumento. Amém ou não amém? Você não mudou nada. Tá bom, você não tem que provar nada para ninguém não, querido. Você tem que se relacionar com Deus. Está me ouvindo ou não? A grande questão é que às vezes a gente se ocupa muito com a coisa dessa terra. A gente tem que aprender com Maria, irmão, que estava lá na casa de um fariseu, Jesus e a turma todinha lá. Não tinha nem como ela chegar ali, porque Maria era prostituta na cidade, todo mundo conhecia ela. Aqueles fariseus mesmo devem ter ido lá visitar ela. Só que ela não quis nem saber, ela foi lá na mesa aos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, enxugou com o cabelo e ungiu os pés de Jesus, na frente de todo mundo, porque ela estava pouco se importando o que pensavam dela, ela estava querendo chamar a atenção do mestre, amém ou amém? A gente tem que começar a deixar essa terra para lá e começar a pensar em chamar a atenção do mestre, porque Jesus usou ela como exemplo. Está vendo essa mulher? Falou para o fariseu, está vendo essa mulher? Porque aquilo que ela fez chamou a atenção de Jesus. Porque ela poderia ficar cheia de obstáculos, cheia de não me toque, que vão fazer? Eu conheço gente que até hoje bota a Bíblia dentro da bolsa para não verem que é crente, e agora está mais fácil, que nem Bíblia tem, agora é só celular, nem sabe, ninguém nem precisa saber que ele é crente, que é só no celular agora, é Bíblia online, só, não precisa saber mais que é crente. Antigamente andava com as desodorante debaixo do braço, que eles chamavam de desodorante, andando de desodorante debaixo do braço. É isso aí, agora não precisa mais, só Bíblia online, para nos demonstrar. Amém? Porque uma outra coisa que a gente andou falando aí, que confiança muda as coisas. Confiança muda as coisas. Livro do Gênesis, capítulo 25, verso de número 25, 21, diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou.
Então Isaac orou insistentemente. Fala comigo, insistentemente. Insistentemente, orou insistentemente. Essa palavrinha aqui, ó, que quebra um montão de crente. Orou insistentemente. E o Senhor ouviu as suas orações, não ouviu a sua oração. Naquele dia o anjo cantou minha pedra e Deus falou, pode entrar a oração dele. Não, o texto diz que Deus ouviu as suas, atendeu as suas orações. Cada uma delas que foram feitas chegou diante de Deus. Orou insistentemente, porque enquanto Rebeca não engravidou, ele não parou de orar. Ovelha, enquanto seu milagre não se manifestar, não para de orar, meu irmão. Enquanto não se manifestar o seu milagre. Pastor, já desisti, é muito cansativo. É isso aí. Eu já falei para você que a investida do inimigo é tirar você da rota da perseverança. Todo o trabalho do inimigo é para nos tirar da rota da perseverança. Porque ele sabe, se nós perseverarmos, o milagre vai acontecer. Perguntaram para Jesus, os discípulos foram expulsar um demônio, não conseguiram. Marcos capítulo 9, e eles perguntaram para Jesus em particular, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus falou para eles, tem casta de demônio, só sai com oração. Mas eles oravam. Por que o demônio não saiu? Porque Jesus falou para eles, tem caixa de demônio que só sai com oração contínua, insistente, oração que você continua fazendo. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Aí é que é a questão. Não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Porque Deus nunca falou com José, mas estava sempre presente na vida de José. Deus não falou com Esté, mas apoiou Esté em tudo que ela fez. Porque eu não preciso estar vendo Deus para acreditar que Ele está agindo. Deus não precisa estar dando tapinha nas minhas costas todo dia. Vamos, garoto, vamos, garoto, vamos, garoto. Porque domingo eu falei aqui, você quer o quê? Motivação ou milagre? Está querendo o quê? Tapa nas costas ou realização? Porque Deus pode não te dar nem um tapa nas costas e você vê realizações em cima de realizações. Vê milagres em cima de milagres. Amém ou não amém? Porque é isso que Deus quer, fazer milagre na tua vida. Na tua casa, na tua família, você ter resultado. Porque o teu testemunho da manifestação de Deus atrai outros para a presença de Deus. Mas isso é firmeza. Eu não posso hoje ter uma declaração de crença, o diabo bota uma parede na minha frente e eu mudo de lado. Cadê Deus nessa hora? Porque o inimigo sempre vai se manifestar, querido. E tudo para roubar a sua crença. Você está ouvindo ou não? Que sempre antes de um milagre vem alguma investida do inimigo para te derrubar. Porque a perseverança é sinal de confiança. Perseverança é sinal de confiança. Fala comigo, perseverança é sinal de confiança. Só permanece quem confia, querido. Só permanece. Eu tenho que aprender a tomar o Salmo 27 como exemplo, que Davi disse, ainda que um exército se acampe contra mim, mesmo assim, eu vou confiar. Ainda que se levante um exército contra mim, ainda que os meus inimigos venham contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Aí numa outra versão diz, eles tropeçaram e caíram. Numa outra versão diz, tropeçarão e cairão. Porque no futuro, no passado caíram, no presente caem e no futuro cairão, amém? Porque o Deus é o mesmo Deus de hoje e de ontem eternamente. O mesmo Deus que produziu o milagre na tua vida ontem, é o que produz hoje, vai produzir amanhã, querido. Ah, mas para quê? Pastor, o que precisa? Encher o coração de fé e permanecer com essa fé no coração. Não importa onde, não importa o momento, tem que caminhar como Deus pediu, querido. É isso aí. Amém? Porque a crença nos coloca na posição de não perder as oportunidades. A nossa crença nos coloca numa posição de não perder a oportunidade. Por causa da crença nós andamos atentos. Sabia disso? Por isso tem que ter essa confiança, declaração. Pastor, o senhor é doido, irmão. Quando eu quero alguma coisa, eu saio declarando, eu não quero saber. Eu declarei 10 casas aí. Não comprou a primeira? Porque as pessoas acham que tem que ser assim. Não, se não for assim, não foi Deus. Sai fora dessa, meu irmão. Eu quero que Deus resolva. Eu quero saber como e aonde, eu quero que Deus resolva. Amém ou não amém?
Fui ali em Nova Iguaçu, sentei lá no negão lá e falei, é esse. Ah, e fui comprar lá em Vila dos Teles. Ah, não comprou em Nova Iguaçu, não foi Deus. Eu quero saber, rapaz. Eu quero saber onde Deus abriu a porta. Ah, não, tinha que ser em Nova Iguaçu para ser Deus. Você está me ouvindo ou não? Não, se não for em Nova Iguaçu, não é Deus. Para, querido, para com isso. Eu faço o meu papel, vou lá e uso a minha fé. Eu não faço milagre. Você não faz milagre, você apresenta a fé. Quem faz milagre é Deus. Amém ou não amém? Não tente fazer milagre, apresenta a fé. Quem faz o milagre é Deus. Beleza? É isso aí. E não foi melhor porque você já sabe por quê, você já conhece a história, né? Gênesis capítulo 28. Amém? Verso 10, partiu Jacó de Berzebá e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que tenho referido. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 18, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu. Em colunas, sobre cujo o topo entornou azeite. E ao lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Querido, quem conhece a história de Jacó a partir desse dia, ele ficou 21 anos trabalhando na casa do tio dele e voltou. Exatamente como Deus falou. Não te deixarei, não te desampararei, vou te fazer voltar. E ele voltou próspero, mas ele ficou 21 anos até voltar. Quanto tempo? Ah, eu fui ali e já pronto, está tudo resolvido. Não, ficou 21 anos. E aí duas coisas a gente pode aprender aqui. A primeira delas, Deus sempre renova a promessa. Pode ter certeza que aquilo que Deus prometeu para você vai estar sempre vivo no teu coração, sempre vai estar renovando. Pode ter certeza. O inimigo vai tentar provar para você que não tem jeito, que você não vai chegar lá, mas Deus vai estar sempre renovando no teu coração a promessa. A mesma palavra que ele falou para Abraão, a tua descendência será como o pó da terra, será como a areia da praia, será como as estrelas do céu. Ele falou para Isaque e falou para Jacó. A mesma promessa, porque Deus, ele
sempre vai trazer a promessa, a evidência para dentro do teu coração, para que você possa continuar até o dia que ele vai fazer, porque ele falou, não vou te desamparar até o dia que eu cumprir o que eu estou te prometendo. Você pode tomar essa palavra para a tua vida, querido? Olha o que ele falou para você, Marcelo, não vou te desamparar até o dia que eu cumprir aquilo que eu tenho te prometido. E aquilo está vivo no teu coração, porque ele está alimentando isso. Essa é a jornada de Deus. De alguma forma ele fala contigo, em sonho, no dia a dia, ou então, se você gosta disso, alguém traz uma profecia para você. Ele sempre fala. Ele sempre vai estar ministrando sobre a tua vida aquilo que ele vai fazer. Agora, o tempo, agora entra a declaração. Esse texto é um dos textos que Deus me mostrou a respeito de palavra de fé. Deus tinha falado para ele, eu vou ser contigo, não vou te desamparar. Amém? Deus falou tudo certinho para ele. Quando ele foi fazer a declaração, sabe o que ele falou? Se o Senhor estiver comigo. Ele falou que estaria. E quando ele fez a declaração, ele falou, se o Senhor estiver comigo e não me desamparar, e não me deixar, e me trouxer em paz, Deus falou, eu vou estar contigo e vou te trazer de volta. E ele colocou se, ele colocou dúvida, se o Senhor estiver comigo. Às vezes as pessoas têm um discurso de humildade, mas na verdade não confunda discurso de humildade com discurso de incredulidade. Que às vezes as pessoas, ela não quer dizer, ó, eu acredito, o Senhor vai estar comigo, o Senhor a profetizar aquilo que é a verdade, que Deus encheu o teu coração daquilo, porque a fé tem que sair para fora. O Senhor vai estar comigo, eu vou chegar lá e tal, mas os obstáculos, eles vão estar sempre batendo na parede, querido, contigo, sempre no periférico. Se você não tiver uma convicção firme para trazer uma declaração firme também, vai sair palavras na tua boca que, ó, no teu ponto de vista é humildade, mas na verdade é incredulidade que está acontecendo. Porque foi isso que ele fez. Ele atrasou a vida dele, que poderia acontecer num segundo. Ele ficou 21 anos lá. 7 anos por uma esposa, 7 anos pela outra e 7 anos pela prosperidade dele. Só porque ele falou, se o Senhor estiver comigo. Porque o tempo que ele ficou lá foi o tempo que ele teve para ser treinado na confiança. Às vezes nós passamos algumas coisas para ser treinado na confiança. Você está me ouvindo ou não? E ele ficou ali 21 anos, até que ele voltou. Mas Deus já tinha falado com ele, então ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Porque Deus cria a oportunidade, mas a atitude somos nós que tomamos. O texto diz que ele levantou bem cedo. Ele levantou cedo e fez essa declaração. Primeiro ele meditou no que aconteceu. Depois ele fez essa declaração. A meditação é transferir a revelação para dentro do teu coração. Porque a revelação não pode ficar do lado de fora. Porque essa palavra meditar é a mesma coisa de ruminar. É aquilo que o animal faz, ele joga a comida para dentro e para fora, tira os nutrientes. Então, Jacó passou a noite meditando e no outro dia tomou uma decisão. Às vezes a gente vai para casa e nem pensa nada sobre uma verdade que foi falada para nós, querido. Como é que eu vou ter verdade no meu interior para tomar uma decisão no outro dia? O texto diz que ele acordou cedo, a primeira coisa que ele fez foi fazer declarações de crença. Ele erigiu uma coluna e derramou azeite, um ato profético de igreja, porque ele estava mudando o lugar onde ele tinha dormido. O lugar de sofrimento agora era o lugar do testemunho dele, amém ou amém? Porque aquela noite ele dormiu no relento, o travesseiro dele foi uma pedra, só que ele mudou o nome daquele lugar para Betel, casa de Deus. Ele mudou o nome do lugar para quê? O lugar que foi lugar de sofrimento, de uma noite mal dormida, num frio daquele do deserto. E no outro dia ele mudou o nome daquele lugar e colocou o lugar de casa de Deus, Betel. Era um nome e ele colocou para outro, porque essa é a declaração. E quando Deus apareceu para ele lá no livro do Gênesis capítulo 31, Deus falou, sou o Deus de Betel, onde tu me fez um voto.
Então aquilo que ele declarou foi aceito por Deus. Aquilo que ele profetizou foi escrito lá no céu a respeito da crença dele. Porque quando temos crença aqui na terra, movimentamos o céu. Amém ou não amém? Fala comigo, a minha crença movimenta o céu. Porque está escrito que ligares na terra será ligado nos céus, que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, queridos? Essa é a nossa verdade da palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Porque Deus se move pelas tuas palavras de fé. Porque, querido, eu estava estudando, o Espírito Santo me falou isso aqui, ó. A visão que Deus deu para Jacó não foi para ali ficar só alimentando ele. Porque tem gente que se alimenta da visão. Mas a visão que Deus deu foi para movimentar Jacó. No outro dia de manhã ele se levantou e foi cumprir o propósito dele. A visão, a revelação que Deus tem dado para você, bate o nome de quem está perto de você com carinho e fala assim, ó, a visão que Deus tem dado para você é para te movimentar, não é só para te alimentar, não, é para te movimentar. Ah, é para me motivar. Estou motivado, aleluia, estou animado. Está animado? Se movimentou? Sai do teu lugar. Jacó se levantou de manhã cedinho e foi à luta. Você está me ouvindo ou não? Olha para quem está para você e fala, vai à luta. Às vezes a gente fica travado em notícias. A pessoa acorda de manhã e vai ver o jornal. Ih, o desemprego aumentou. O jornal fala logo isso. Né? Isso aqui vem de jornal. Ih, aumentou o desemprego. Não vou nem sair para procurar emprego, senão... Esse dia eu estava conversando com a pessoa falou, é final do mês, esse final... Não fale isso não. Não vamos falar isso não. O empresário sempre fala isso, né? Final de mês, vai ser ruim. Tá? Fale isso não, vai ser a melhor semana da tua vez. Porque se depender de você, querido, amém ou não amém? Porque as tuas declarações são responsáveis pelas tuas realizações. É isso aí. Porque você é crente agora. E a tua palavra, a tua fé é negativa ou positiva? Para te prejudicar ou para te abençoar? Que assim como dissesse, será feito. Está me ouvindo ou não? Que a nossa jornada é essa aí. Então é importante avaliar isso. Porque o céu se movimenta pelas tuas palavras. O céu se movimenta pelas nossas palavras. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7, verso 12. Projeta aí para mim. Sete, 12. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12. Amém? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ouvi a tua? Você olha lá no capítulo 5 em diante, Salomão está orando. Orando e sacrificando, orando e sacrificando. É aquele texto que ele orou e sacrificou, que a casa encheu de fumaça, que nem os sacerdotes conseguiam ministrar. Tamanha glória. Já era bastante? A glória do Senhor desceu na casa. Aleluia, glória a Deus. Ai, ninguém nem podia ministrar. Tamanho a glória que estava, a fumaça da glória de Deus desceu. Só que Salomão continuou orando e sacrificando. Sabe por quê? Porque Salomão sabia que ainda tinha mais de Deus para vir para a vida dele. Ovelha, nunca se conforme com o menos de Deus, que Deus vai ter sempre mais para te dar. Amém ou não amém? É só continuar. E Salomão continuou orando. Aí Deus apareceu e falou: ouvi tua oração, cara.
e vou fazer dessa casa casa de sacrifício. Porque era isso que Salomão estava querendo. Porque muitas vezes a primeira parte já paralisa um montão. Já fica paralisado, achando que é o tudo de Deus. Não é. O que eu aprendo também com Maria Madalena. O texto diz que eles foram lá no sepulcro, Jesus não estava lá, mas já tinha ressuscitado. E o anjo apareceu e falou para ela: está procurando o quê, mulher? Quem estava morto aqui ressuscitou. E ela ficou lá, querido. Enquanto ela não viu Jesus, ela não foi embora. Você está me ouvindo ou não? Enquanto ela não viu Jesus, não foi embora. Ela só foi embora quando viu Jesus. Sabe por quê? Porque ela não se conformou e ia embora sem ver Jesus. Salomão continuou orando e sacrificando, orando e sacrificando, orando e sacrificando. A glória já tinha descido. Tomou a casa. Glória a Deus, todo mundo caiu de rosto no chão, que estava dentro do templo. E Salomão continuou sacrificando e orando. Mandou matar mais 22 bois e sacrificou ao Senhor. Aí no capítulo 7, Deus aparece e diz: escolhi essa casa. Ouvi a tua oração. Deus falou: ouvi a tua oração. Deus se movimentou por causa da oração dele. E eu escolhi essa casa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí começa a dar aquelas declarações. Porque é isso. O céu se movimenta por causa de declarações de fé, por causa de palavra de fé. Porque não é só orar, é declarar crença. Não é só abrir a boca, é declarar crença. Quando você for orar, faça desse momento de oração um momento de declarações de crença. Amém, meus irmãos? Amém. Um momento de declaração da verdade que Deus tem colocado e plantado dentro do teu coração. Atos capítulo 10. Atos 10. Amém? Verso 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Subiram as tuas orações. Fala amém. As tuas orações. Então, o anjo veio trazer um recado de Deus para Cornélio, porque Cornélio orava a Deus. E o anjo de Deus veio trazer um recado. Querido, eu sei que isso parece loucura para alguns, mas esse universo todinho, o Criador desse universo, dá atenção individualmente a cada um de nós, querido. Pastor, como é que é isso? Não me pergunte que eu não sei. Mas Ele tem essa capacidade de dar atenção a você, de dar atenção a mim. Até o nome do homem, o anjo sabia. Cornélio, fala, Senhor, tua oração chegou diante de Deus aí. E ele mandou uma resposta. Porque quem continua caminhando com Deus, com uma declaração de fé, uma hora a resposta vai chegar. Amém ou não amém? Uma hora, pastor, é um anjo que vai trazer. Amém, meu irmão, se for. Eu nem sei se eu aparecer um anjo aqui, se eu não caio durinho. Porque às vezes tem gente que não está preparado para ver anjo, aí não vem anjo.
Aí se tiver que vir. Amém? Que seja. Êxodo capítulo 14. Vamos terminar com Êxodo 14. Verso 10. Êxodo 14, 10. Amém ou não amém? Amém. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos, só palavras. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Querido, é preciso alguém levantar uma declaração de fé, senão estraga tudo. Porque o faraó que estava vindo lá ia pegar eles. Eles não iam atravessar o Mar Vermelho. Porque só atravessaram o Mar Vermelho que tinha alguém de fé lá no meio. Porque se tiver fé, atravessa o mar. Se tiver fé, atravessa o obstáculo. Se tiver fé, o obstáculo é removido. Porque Moisés, antes de falar com Deus, ele declarou fé. Porque se eu quero chamar a atenção de Deus, eu tenho que declarar fé antes. Eu tenho que ter uma palavra de fé. Ele jogou a responsabilidade da solução na mão de Deus. Porque ele disse: você está vendo aí? Pessoal, fica quieto. Esses egípcios aí vocês nunca mais verão, porque o Senhor pelejará por vós. Antes de falar com Deus, ele já estava dizendo: o Senhor pelejará por vocês. O Senhor vai pelejar por você. Fala para quem está perto de você, fala: o Senhor vai pelejar por você. Quando alguém vir falar alguma coisa de murmuração para você, você fala para essa pessoa: o Senhor vai pelejar por você. O Senhor, porque se Moisés entrasse e fosse contaminado, ia ficar paralisado no Mar Vermelho também. Às vezes não é a muralha, não é o obstáculo, não é o Mar Vermelho que paralisa as pessoas, mas é a língua que paralisa. Porque se a língua de Moisés fosse igual a deles, não tinha Mar Vermelho que se abrisse. O Mar Vermelho se abre por declaração de fé e se fecha por declaração de incredulidade. Mas Deus não está agindo. Como que Deus ia agir? Se primeiro vem a incredulidade, porque primeiro vem a fé, depois a ação de Deus, querido. Anota aí: primeiro vem a fé, depois a ação de Deus. A ação de Deus não vem primeiro. Deus vai agir para mim poder ter fé nele. Tchau, boa noite. Primeiro vem a ação da fé, depois vem a ação de Deus. Mas Deus se move pela tua atitude de fé. Porque Moisés tocou o pé na água. Deus respondeu a Moisés. Mas Deus estava vendo Moisés declarando lá. Pessoal, fica com medo não. Porque o pessoal viu os egípcios, querido. O que você vê, o que você vive não pode determinar o que você fala. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas sou eu que estou vivendo. Eu sei, querido, estou te dando um conselho aqui. O que você está vendo, o que você está vivendo, não deixe isso determinar aquilo que você declara. Porque eles buscaram a Deus, mas já buscaram a Deus com desespero. Qual a palavra dele? Nos trouxe para morrer no deserto, sem expectativa nenhuma. Se a tua expectativa não é mudar, querido, o que Deus vai poder fazer por você? Ele vai te obrigar? Ufa, ainda bem que tinham lá no meio, que Moisés assumiu.
assumiu a responsabilidade e mandou uma declaração. Que essa declaração aqui, ó, mudou tudo. O Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai pelejar por vocês. Ó, fica quieto que vocês não podem mudar. Olha Moisés mandando eles ficarem quietos. Aí eles falando, não foi isso que nós falamos no Egito? Eles entraram em escravidão por causa de palavras e iam voltar para a escravidão por causa de palavras. Que palavras te liberam ou te aprisionam. Eles já estavam prontos para voltar para a escravidão novamente. Só porque viram o faraó vindo atrás. Só que mais na frente, por causa da declaração de Moisés, a coluna de nuvem, a coluna de fogo entrou entre os egípcios e os hebreus. Por causa da declaração de Moisés, a nuvem desceu. Por causa da declaração de Moisés, Deus foi lá e quebrou a roda dos carros dos egípcios. Você olha aí no texto. Não foi só o mar se abrir, não. Começou a acontecer um monte de milagres. Porque as tuas palavras produzem milagre a favor da tua vida. As tuas palavras produzem milagre para o teu benefício e prejuízo para o inimigo. Por causa da declaração de Moisés, a roda do carro quebrou. O mar se abriu para os hebreus e fechou para os egípcios. Por causa da declaração de Moisés, o povo de Israel atravessou em pé seco. E o povo do Egito tentou atravessar, morreu afogado. Por causa, a tua declaração vai trazer prejuízo para o teu inimigo. Fala, a minha declaração, as minhas palavras de fé trazem prejuízos para o inimigo. Fala bem alto de novo, as minhas palavras de fé trarão prejuízos para o inimigo. O inimigo teve o maior prejuízo, meu irmão. Fala a declaração de Moisés. Porque quando Moisés tocou o cajado na água, que Deus falou para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Quando Moisés tocou o cajado na água, que o mar se abriu, já estava tudo projetado, porque Deus assumiu. A tua declaração faz Deus assumir o teu combate. Fala, Deus assume o meu combate por causa da minha declaração de fé. Deus, Moisés falou, essa luta não é de vocês, o Senhor vai pelejar por vocês. Eu e você, nós temos que nos levantar de manhã e mandar um recado para o diabo. Fica de pé aí, você vai mandar um recado para o diabo aqui agora. É isso mesmo, para ele mesmo. O faraó estava vindo atrás deles. Moisés falou, ó, fica quieto, não fala nada, que vocês não podem acrescentar vitória, porque eu coopero com a minha vitória, com as minhas declarações de fé. Eu sou cooperador da minha vitória. E Moisés, o faraó estava lá atrás, o mesmo faraó que Moisés estava vendo, que os judeus estavam vendo, era o mesmo. Mas ele falou o quê? Vocês nunca mais verão. Sabe por quê, querido? Te ensinar isso aqui. Ninguém muda nada com murmuração. Fala comigo, murmuração não traz realização. Fala, a única forma de nós contribuirmos para a vitória é com uma palavra de fé. Faz assim, ó. Murmuração, não. Porque se dependesse deles, eles iam ser paralisados pelo mar vermelho. É porque dependeu da fé de Moisés. Se eu quero mudar, se eu quero contribuir com Deus, com a minha vitória, contribua com uma palavra de crença. Se você não tem crença para falar, não fala nada. Se você não tem fé para falar, fica quieto, deixa Deus agir. Amém ou não amém? Porque o próximo passo de Deus depende da tua caminhada hoje. Deus falou, Moisés, o que clamas a mim? Diga o povo que marche. O próximo passo de Deus dependia do passo deles. E o texto diz que Moisés botou o cajado na água e o mar se abriu. Porque a minha caminhada com obediência atrai os céus para derrubar os obstáculos. O texto diz que eles passaram. A água não sumiu não. A água estava lá, meu irmão.
E sabe qual é para a vergonha do inimigo? O desafio vai estar lá, mas você vai estar passando com o pé em seco. O desafio está lá, mas você vai estar vencendo, meu irmão. Aleluia! As portas vão estar se abrindo. A muralha estava lá, água de um lado, água de outro, e o povo passando no meio. Isso aí, Deus está querendo te levantar como arauto, para você rir do teu desafio, você passar lá, e rindo. Está vendo? Eu não falei que o Senhor ia pelejar por mim. Aleluia. Porque quando José subiu na carruagem de fogo, sabe quem é que estava lá no Egito para ver José em cima, como governador do Egito? A mulher de Potifar teve que se dobrar. Sabe o que vai acontecer contigo? O mesmo inimigo que estava perseguindo Israel, agora Israel olhou para trás, ele estava morto. É isso que Deus quer, querido. Deus não quer você com vanglória, não, mas Ele quer humilhar teu inimigo por causa de você, por causa da tua declaração. Vou mandar um recado para o diabo agora. Fala, olha, o Senhor vai pelejar por mim. O Senhor vai pelejar por mim. Ele luta as minhas guerras. Já cantará, baixará, bandará, baixê. Aleluia.